Nós vivemos num período da sociedade em que vemos crises terríveis à volta do mundo. E qualquer pessoa que esteja em pé e que esteja a manter valores de Deus está sendo e será atacada. Talvez não estejam a ser atacados muito ainda no Brasil e em Angola, mas estão a ser atacados nos Estados Unidos. Vemos, não só neste país, mas em praticamente todos os países, corrupção governamental, escândalos de governo. Irmãos, eu não quero estar a repetir, mas eu disse isso ao início da festa e quero dizer isso outra vez. Estamos à beira de um ano terrível. Estamos à beira de um ano terrível. Vai ser muito pior que este ano que se passou. E por isso precisamos de estar perto de Deus, porque o mundo precisa da vida de Cristo. E por isso, a única maneira de nos mantermos firmes é mantermos perto de Deus. Não só em oração, mas em jejum. Os dias vão ser muito difíceis. Não digam que eu não os avisei. É possível que este ano até tenhamos a Terceira Guerra Mundial. Como estava a falar com outra pessoa, quando fala acerca dos 4 cavaleiros, diz que 1/4 da população mundial poderá morrer durante esse período. E por isso é importante estarem perto de Deus. Se virarem comigo para Atos capítulo 3, versículo 21, vemos que há a falar de tempos de restauração de todas as coisas. Vai haver tempos de restauração de todas as coisas. O que é que temos hoje em dia? Guerras e lutas e dificuldades. Precisamos de paz na terra. Muita paz. Precisamos dessa na terra. O problema, irmãos, começou desde os dias de Adão e Eva, mas como lemos em Isaías 59, versículo 1 e 2, Isaías 59, versículo 1 e 2, os nossos pecados nos separaram de Deus. Diz assim, particularmente no versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a causa de problemas, de falta de paz, de guerras, é o pecado. Primeiro pecamos contra Deus, e está claro,
pecamos contra outras pessoas. E o resultado da falta de paz é de relacionamentos quebrados, amizades quebradas. E amizades feitas, baseadas em mentiras. Um bocadinho mais adiante, no mesmo capítulo 59, o versículo 8 diz: desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. O mundo precisa de uma liderança que seja justa, uma liderança que traga paz à terra. E como lemos em Atos 3, versículo 21, que diz que haverá uma restauração de todas as coisas, uma dessas restaurações tem que ser uma restauração de liderança justa, reconciliadora, que trará paz à terra. O mundo precisa de boa, correta, justa liderança. Essa liderança, então, trará paz à terra, mas só pode haver isso com liderança justa. Liderança que não é corrupta. Liderança que sabe reconciliar. Por isso, a reconciliação que é piedosa, isto é, que é segundo Deus, é essa reconciliação que trará paz à terra. O mundo precisa de líderes que sejam especialistas, peritos em reconciliação. Com outras palavras, uma liderança de reconciliação. E essa liderança começa com você e eu. Conosco. Começa com a prática do verdadeiro cristianismo. Começa em casa. Na nossa casa. Reconciliação entre marido e mulher, reconciliação entre pais e filhos, reconciliação entre irmãos na família, e está claro, irmãos na igreja, e depois na sociedade e no mundo. Mas começa em casa. A reconciliação começa em casa. E esse é o assunto que estou a falar hoje. E vou abordar algumas chaves importantes para a reconciliação. Ou, noutras palavras, chaves importantes para ser um pacificador. Ora, um pacificador não é uma pessoa que ama a paz. É bem diferente. Outro ponto importante. A reconciliação é, digamos assim, uma estrada de duas direções. Importante entender isso. É preciso ambos estarem a reconciliar para haver reconciliação. É diferente do perdão. Perdão é numa direção. Reconciliação é em duas direções. É importante
ambos os partidos tomarem parte nesse processo de reconciliação. Ora, precisamos ter sempre o grande pano de fundo. E o grande pano de fundo é que Deus tem um plano para você e para mim. Para virmos a ser filhos e filhas de Deus, na família de Deus, que é o domínio, o reino de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 19, Romanos, capítulo 8, versículo 19, lemos: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. Vai ser revelado à vinda de Cristo, quando as primícias se tornarão realmente seres transformados espirituais da própria família de Deus, do mesmo género que Deus é. A revelação dos filhos de Deus. Isso é um grande mistério que vai ser revelado. O mundo não entende. Até nós não compreendemos plenamente. Porque Deus, o golo dele, a meta dele, é ter uma família. E a família é o fundamento da sociedade. É o ponto básico da sociedade. E o fundamento espiritual básico da família de Deus é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é o fundamento. E como sabemos, desde os dias de Adão e Eva, o homem tem pecado. E o que se passou é que o relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado. E por isso havia uma necessidade, e há uma necessidade de reconciliação entre o homem e Deus. Mas você e eu não podemos dar o passo inicial da reconciliação, porque o salário do pecado é a morte. E todos pecamos, e todos morreremos, e não podemos pagar pela nossa vida de volta. E então Jesus Cristo estabeleceu os primeiros passos nesta estrada de duas direções. Estabeleceu a primeira, digamos assim, via, direção nesta reconciliação. Na condição que você e eu fazemos a nossa parte na direção, na outra direção, que é de acreditar nele. Irmãos, acreditar não é só, deu meu coração a Deus, Jesus, já estou salvo. Isso é mentira. Acreditar é fazer o que Deus diz, porque acredito no que Ele diz e por isso eu faço o que Ele diz para eu fazer. Acreditar é obedecer. E além disso, requer não só acreditar, mas um compromisso de mudar
o que somos, isto é, de arrependimento. Então a fundação desta reconciliação é Jesus Cristo. Ele veio para perdoar os nossos pecados de maneira tal que possamos ser reconciliados. Mas na condição que nós façamos a nossa parte. Que nós andemos nessa estrada que Ele abriu e nós fazemos a nossa parte nessa estrada, porque reconciliação, como eu disse, é uma via de duas direções. Sim, o perdão dos nossos pecados é um dom gratuito. A justificação é um dom gratuito. Isto é, perdoar os nossos pecados é justificar. Isto é, nos pôr justos perante Deus. É grátis, mas é na condição que nós façamos a nossa parte. É gratuito, mas é condicional. É gratuito, mas é condicional que nós façamos a nossa parte. Não estou a falar que a salvação é por causa de obras, mas a salvação requer um retorno a Deus através do arrependimento e fazer o que Ele diz para nós fazermos, isto é, acreditar nele. E Deus está a começar consigo e comigo, com nós, conosco, com a Igreja de Deus hoje em dia, que é o sal da terra. Ora, a terra é muito grande, mas o sal é só um grão aqui e outro grão acolá. Como sabemos, por exemplo, aqui no Brasil, os irmãos na igreja é como se fosse só um grão aqui e um grão acolá. E à volta do mundo é a mesma coisa. Se você olhar para o número de pessoas que estão na Igreja de Deus, em proporção à população mundial, é um grão de sal na terra. Mas nós fomos chamados não somente para sermos salvos. Sim, seremos salvos. Seremos futuro. Seremos salvos futuro. Somos justificados agora. Seremos salvos futuro. Isto é, se mantivermos fiéis até ao fim. Mas, como eu disse, Deus não chamou a você e a mim somente para ser salvo. Deus chamou a você para trabalhar. Para se preparar para ser treinado como povo para servir e reconciliar o mundo inteiro. Muitas pessoas pensam, olha, o que eu preciso fazer é pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. E vão para aí para o meio da estrada, pregar o Evangelho. Tudo sendo uma arrogância mental. Não há nada errado com pregar o Evangelho. Isso é parte da nossa responsabilidade. Mas a segunda responsabilidade, que vai com a primeira, é preparar o povo. Lê no selo da igreja, diz pregar o Evangelho e preparar o povo.
Se você e eu não estamos a ser preparados, isso quer dizer que não estamos a fazer o que Deus quer que nós façamos, isto é, que não somos fiéis até ao fim, e então perderemos a nossa coroa. E todo o tempo e todo o sacrifício de ir para a igreja vai ser em vão. Porque ser cristão não é vir para a igreja e aquecer um assento. Ser um cristão é trabalhar, arrepender, mudar, aprender a ser um servo voluntariamente, servir e ser um reconciliador. Porque você não está a trabalhar, a fazer isso, como é que Deus pode dar a você a vida eterna para ser um governante no reino da manhã e simplesmente estar ali a sentar e a aquecer um assento como um rei que não faz nada? Deus quer reis e sacerdotes que trabalhem e que estejam a servir e ser reconciliadores. E sabemos, no Apocalipse 19, versículo 7, que a noiva vai estar pronta. O problema é, quantos de nós é que vamos ser parte da noiva? As pessoas começam com esta arrogância mental, aonde é o casamento, e é isto é que é importante, onde é que é o casamento, e tal, e começam argumentos acerca disso. Isso é completamente imaterial. Não tem valor nenhum aonde é. O importante é você estar lá ou não. E se você e eu não estamos a trabalhar, aprendendo, mudando, praticando e servindo e sendo reconciliadores, começando em casa, não vamos estar lá. E por isso a pergunta: você vai estar pronto quando chegar a hora das bodas do Cordeiro? Porque se você não estiver pronto, as portas vão estar fechadas e você vai perder a sua oportunidade de estar nas bodas. Porque Deus não vai demorar a esperar por você. Deus tem o seu calendário, o seu programa. Então você está pronto ou não? Mas sabemos e estamos a avisar que falta pouco tempo. Irmãos, não sei quanto tempo falta. Mas se eu dissesse que vai ser daqui a 2 anos, assim, não vai ser daqui a 2 anos, porque ainda muitas coisas já aconteceram, vai ser mais 2 anos. Mas se eu dissesse que vai ser daqui a 2 anos, você está pronto? Aliás, pode ser daqui a 2 anos se você falecer dentro do período de 2 anos. Nós não sabemos o dia ou a hora. Por isso temos que nos preparar. Como? Como é que nos preparamos? O livro de Malaquias, na 5ª mensagem, nos dá uma dica. Sim, há 5 mensageiros no livro de Malaquias. O primeiro é o Malaquias, é o próprio, no capítulo 1. O segundo são os sacerdotes, no capítulo 2. O terceiro é João Batista, no capítulo 3, versículo 1. O quarto é o próprio Jesus Cristo, Malaquias, capítulo 3, versículo 2 até 4, versículo 4. E o 5º mensageiro no livro de Malaquias é Elias, no capítulo 4, versículos 5 e 6.
hoje em dia estamos nos dias de Elias, antes da segunda vinda do Senhor. E durante estes dias, Deus está a preparar pessoas para governarem no mundo da manhã. E vejamos então Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A obra do profeta Elias está a ser feita hoje em dia pela Igreja de Deus. A obra do profeta Elias está a ser feita hoje em dia pela Igreja de Deus. Está a ser feita antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, que é o profeta Elias, com a sua mensagem, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e tire a terra com maldição. A nossa responsabilidade é de começar a reconciliação em casa. E se essa reconciliação, se essa obra não for feita, o mundo todo ia ser destruído, porque não teríamos reis e sacerdotes para governarem no mundo da manhã. Mas haverá, porque esta obra vai ser feita. Esta obra de reconciliação começando em casa. Então, qual é a primeira chave nesta obra de reconciliação? Como vimos no sermãozinho hoje, é começando com uma atitude de humildade, uma atitude de choro, ou de luto, e uma atitude de mansidão. Isso é o que temos nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. E vejam então, se faz favor comigo, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, no versículo 3, é sermos humildes, como foi abordado no sermãozinho. A segunda bem-aventurança é o choro ou luto. Isto é o arrependimento. Temos de ser humildes, temos de nos arrepender. É a segunda bem-aventurança. A terceira bem-aventurança é sermos mansos, sermos maleáveis. A quarta bem-aventurança é termos fome e sede pela justiça. Justiça de Deus. Não é a minha, a sua autojustiça. É a justiça de Deus. Se fosse a minha ou a sua autojustiça, então você não tinha fome, porque estava cheio dela. Não, é a justiça de Deus. Nos é dada, como podem ler mais acerca disso, que nos é imputada essa justiça de Deus quando cremos, como lemos em Romanos capítulo 4, versículo 4. E depois temos, quando temos que precisamos dessa justiça de Deus, precisamos de ser misericordiosos para os outros, porque reconhecemos que precisamos de misericórdia e para os nossos pecados serem perdoados, nós temos que perdoar os outros. Agora estamos a falar de reconciliação, estão a ver? Começa a ser humilde, arrependimento, mansidão, isto é, maleáveis, buscar a justiça de Deus, reconhecer que nós não a temos que então ser misericordiosos, reconhecer, precisamos ser misericordiosos, fazer isto diretamente do coração, com sinceridade do coração, e depois buscar ou
fazer o que devemos fazer para sermos pacificadores. Um pacificador é uma pessoa que está ativa praticando reconciliação. E o resultado desses são pacificadores, leia aí no versículo 9. Esses serão chamados filhos de Deus. A meta que Deus tem para você e para mim é para sermos filhos e filhas de Deus. E só podemos ser filhos e filhas de Deus se somos pacificadores, isto é, reconciliadores, fazendo a nossa parte na reconciliação. Deus vai dar a você a responsabilidade de ser um pacificador, um reconciliador no mundo da manhã, no milênio. Mas se você não está a trabalhar nisso hoje, começando em sua casa, você está-se a desqualificar de estar na primeira ressurreição. Palavras fortes. Diz, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E para ser um pacificador, você precisa ter humildade, arrependimento, mansidão, fome e sede pela justiça, ser misericordioso, ter isto de verdade do coração e depois, pondo esses pontos básicos, um em cima do outro, então podemos ser pacificadores, reconciliadores. E por isso a primeira chave para ser um reconciliador começa em humildade. Começa em humildade. E se você não está a fazer isso, o que é que vai acontecer? Você vai perder a sua coroa. Você vai perder a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Não deixe ninguém tirar a sua coroa. Por quê? Porque você não está a agarrar-se a praticar. Então Deus vai dar a outra pessoa. A segunda chave na reconciliação é que precisamos de ser um sacrifício vivo. Precisamos de ser um sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1 e 2, está a falar que temos que ser um sacrifício vivo. Ora, muitas pessoas dizem, olha, vamos para a festa, fazemos isto e não fazemos sacrifícios. Assim fazemos sacrifícios. Não é queimando um boi, um bode, mas é um sacrifício vivo na nossa vida. Quantos de vocês é que encontraram dificuldades antes de ir para a festa? Ou antes de virem para a festa? E quantos de nós é que podíamos ter dito que por causa destas dificuldades não vou à festa? E como ouvimos, os irmãos de Angola quase tinham perdido a fé, porque um dia antes de sair, Deus abriu as portas. Porque temos que ter fé até ao fim. O Sr. Mandante, que está muito perto de mim, no dia antes de ir à festa esteve muito doente e que disse, eu não posso ir à festa, porque estou muito doente. Mas teve fé e andou.
e Deus a ajudou. Quantos irmãos é que disseram: eu tenho esta dificuldade e por isso não vou à festa? E uma vez que a festa começou, essas dificuldades desapareceram, mas não estão na festa, porque não tiveram fé em Deus. Satanás vai criar ciladas e problemas para desistir você ir à festa. Você tem que obedecer a Deus em fé até ao fim. Às vezes até pode ser que tenha que dar a sua própria vida. João Batista deu a sua própria vida. Jesus Cristo deu a sua própria vida. Muitos dos apóstolos deram a sua própria vida. E talvez alguns de nós tenhamos que dar a nossa própria vida. Mas o sacrifício vivo simboliza que não é dar a vida morrendo, mas é dar a vida vivendo. Um sacrifício na família e depois se estendendo a outros. Isso é o preço da reconciliação. Dar a vida, isto é, um sacrifício vivo. Espiritualmente, Jesus Cristo deu a sua vida. Ele então abriu esta estrada de reconciliação entre nós e o Pai, para restaurar todas as coisas, abrindo a estrada de reconciliação. E nós temos que andar agora nessa estrada, na outra direção, e fazer a nossa parte, acreditando, isto é, praticando e obedecendo e arrependendo. Nós temos que vencer as dificuldades que o diabo nos vai dar. E como é que temos que as vencer? Veja em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Pois eles o venceram o diabo. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Sim, o sangue de Cristo nos perdoa, abre a porta para a reconciliação. E por causa das palavras do testemunho que deram, isto é, os apóstolos, e aqueles que vieram antes de nós, por isso temos o testemunho no Novo Testamento, na Bíblia, o testemunho desses. Entenderam? E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Temos que estar preparados para dar a nossa vida, para vencer o diabo. Mas, de uma maneira geral, para a maioria de nós, será dar a vida. Isto é, dar o nosso tempo e servir a nossa família e outros, fazer sacrifício vivo. É dar a nossa vida através de um sacrifício vivo. E por isso, quando lemos a dizer, olha, observam a festa e tragam um sacrifício, o nosso sacrifício é de estarmos presentes. Mesmo que tenhamos dificuldades em fé, fazendo um sacrifício. Olha, não posso ir porque este problema, aquela coisa, como ouvimos, por exemplo, ao início da festa. Temos que dizimar. Temos que dizimar. Ou eu não tenho dinheiro suficiente para dizimar. Então talvez essa seja a razão porque não tem dinheiro suficiente, porque não tem fé
Ele está a fazer um sacrifício vivo. Porque lemos em Malaquias que diz: se não estão a dizimar, estão a roubar a Deus. E ele diz: provem se eu não vos vou abençoar ou não. Nós não temos fé. E a Malaquias é uma mensagem para nós, com estes 5 mensageiros, é para nós, para hoje em dia. E as pessoas dizem: não, o dízimo era do Antigo Testamento. Eu posso provar a vocês, porque agora não tenho tempo, mas posso provar a vocês que Paulo encorajou os irmãos a dizimar. As pessoas dizem: não, Paulo diz que não é preciso dizimar. Isso é mentira. Paulo falou acerca do dízimo. A primeira chave, então, começa com humildade. A segunda chave é um sacrifício vivo. A terceira chave é praticar a reconciliação. Você e eu temos que praticar a reconciliação na nossa vida diária, começando na nossa família. Reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, na família e na igreja. E depois para com o outro. O que é que Deus disse para nós ministrarmos? Sim, nós temos que pregar, ministrar o Evangelho do Reino de Deus. Mas como é que podemos ser parte do Reino de Deus? Isto é, como é que podemos estar a preparar-nos para sermos reis e sacerdotes no Reino de Deus? Sim, está claro, precisamos ser justificados. Isto é a justificação que Jesus Cristo nos deu, e nós temos que responder a isso, obedecer a Ele, com compromisso, viver esse caminho de reconciliação. Mas há mais. Há mais. Leiam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos que pregar pelas nossas ações a reconciliação. A saber que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. Então, Deus vai reconciliar o mundo inteiro, começando com nós, mas vai reconciliar o mundo inteiro. Não imputando aos homens as suas transgressões, Ele nos vai perdoar, vai fechar os olhos, numa condição que nos arrependamos e que vamos acreditar nele, isto é, obedecer. Mas Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Temos que pregar e praticar a reconciliação. E por isso é que somos embaixadores em nome de Cristo. Somos representantes de Cristo. Como? Sendo reconciliadores, como Cristo é um reconciliador. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vós vos reconcilieis com Deus. Façam a vossa parte. Deus fez a parte dele. É uma estrada em duas direções e nós temos que fazer a nossa parte para estarmos reconciliados com Deus. A reconciliação requer ambas as partes, ambos os partidos, ambas as pessoas a fazerem a sua parte. Isto é muito importante. E por isso diz, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus Cristo,
Ele o fez cá, isto é, ele o fez o sacrifício, o cordeiro pascal, aquele que morreu pelos nossos pecados. Não é que ele se tornou pecado. Isto é uma figura de linguagem, isto que se chama metonímia, a dizer que ele ficou pecado, mas não é que ele tivesse pecado. Ele representa o cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados. Esse cordeiro não tinha mancha, não tinha pecado. Jesus Cristo nunca teve pecado. Ora, ele, depois disso, foi para o céu e lemos em Romanos que ele nos justificou e nos salvará pela sua vida. Ele nos salvará pela sua vida. A morte dele é o passo de reconciliação na condição que nós façamos a nossa parte. Mas ele nos salvará pela sua vida. Porque ele agora é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa, quando Satanás nos acusa. Sim, porque nós pecamos, ele tem toda a razão, não está a mentir. Olha, o Jorge põe o seu nome, olha, ele fez isto errado, ele disse isto errado. Sei, ele está aí. Ele está a dizer, sim, eu fiz algo errado. Todos nós fizemos algo errado. Todos nós fazemos algo errado. Mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa, que está no céu, perante Deus, e você lê isso, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, e ele nos reconcilia, nos perdoa por um novo e vivo caminho, porque ele é o nosso sumo sacerdote vivo, e nós somos salvos pela sua vida, porque ele nos está a atuar como advogado de defesa, e ele nos envia, como ouvimos no sermãozinho, o Espírito Santo de Deus, que é a ajuda de Deus para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Por isso, a parte central do Evangelho, da Boa Nova, é uma mensagem de reconciliação. A parte central da Boa Nova é o mistério da reconciliação. Mas é o nosso ministério, é a nossa responsabilidade que temos de fazer. Claro, não estou a dizer que a parte central não é o reino de Deus, que devemos buscar o reino de Deus, mas estou a falar de um ponto prático que temos que pôr em prática a reconciliação, porque se não fazemos isso, estamos a desperdiçar a nossa oportunidade, vamos perder a nossa coroa. Em Romanos capítulo 10, vemos que é necessário haver uma pregação. Pregadores, ministros, pastores. Vejam, por exemplo, aqui em versículo 13 a 15. Romanos 10, versículo 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, invocar, mas está claro que tem que praticar. Há várias outras coisas atrás disso tudo. Não é só, olha, dizer o nome de Jesus Cristo, estou salvo. Há muitas outras coisas atrás disso. Como também invocarão aquele em quem não creram. Precisamos ter que crer. Temos que obedecer. Se queremos, obedecemos. E como vão crer se não ouviram o ministério da reconciliação? E como ouvirão se não há quem pregue?
Por isso, não é só ler a Bíblia. Sim, é ler a Bíblia. Mas há uma responsabilidade importante na pregação. Por isso, há aqueles mensageiros de Malaquias, João Batista, o próprio Cristo, o Elias. Há uma necessidade de pregação. E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, se não forem enviados por Deus. Não é os religiosos que vão aí a uma academia qualquer, ou curso de teologia, e dizem, olha, eu agora vou pregar e vou ser um ministro. Isso é falso. Esses ministros são ministros falsos. Jesus Cristo. São mentirosos. Porque não foram enviados por Deus. O mundo está cheio destes falsos profetas. Ou digamos assim, falsos pastores. Cheio. Cheio. Cuidado, irmãos. Não sejam enganados por essa cidade. O Evangelho da Paz requer pregadores enviados por Deus. Claro, Deus chama, está a delegar a Jesus Cristo, para então Jesus Cristo fazer essa parte por nós. Deus faz tudo através de Jesus Cristo, porque só há uma porta para com Deus e de com Deus para nós. Só há uma porta, que é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta. Por isso diz, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, porque são abençoados e protegidos e escolhidos por Deus. Esta mensagem, este Evangelho de paz, começa em casa. Como nós praticamos em casa. Vejam como esta prática nos é indicada. Em primeiro lugar, vejam em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Isto é muito importante, porque quando eu me ensinei, vejam como a prática de reconciliação é instruída na Bíblia, muitos de vós iam primeiro a Mateus 18. Mas antes de irem a Mateus 18, temos que ter a atitude correta. Porque se você praticar Mateus 18 com a atitude incorreta, o fruto é zero. A atitude incorreta em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vós que sois membros da Igreja de Deus, corrige essa pessoa com espírito de brandura, de mansidão, gentileza, carinho, cuidado. E guarda, para que não sejas também tentado. Cuidado, porque senão tu vais fazer, vais tocar também. Então, o primeiro ponto acerca de como pôr a reconciliação em prática tem que começar com humildade e mansidão. A arrogância, a soberba é o grande pecado de Satanás e é o grande inimigo da reconciliação. Por isso,
estamos digamos assim, a voltar à primeira chave que é mencionada pelas bem-aventuranças, e por isso precisamos ter a atitude correta. Agora, baseado no princípio que tenhamos a atitude correta, pondo em prática a reconciliação, podemos então ir a Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Em Mateus 18, versículo 15 diz: se você tem um problema, comece uma fofoca na igreja. É o que diz Mateus 18, versículo 15. Se você tem um problema com outro irmão, vá espalhar isso a todos os outros irmãos. É isso que diz. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai a ele diretamente. Não vai dizer ao outro e ao outro irmão: olha, vai criar mais problemas. E você está a pecar quando você faz isso. Irmãos, se este princípio de Mateus 18, versículo 15, for aplicado numa atitude de mansidão por aquele que leva a pessoa e por aquele que recebe, porque é um cristão e que tem igualmente uma atitude de mansidão, o problema está resolvido e não é preciso passo número 2 ou número 3. E por isso não preciso estar a ler o passo número 2, que é o versículo 16 e o versículo 17, e o número 3, porque se houver uma atitude de mansidão de ambos os lados, se houver uma atitude de reconciliação entre dois irmãos na igreja que deviam de ter a atitude correta, então a reconciliação está feita e completada no primeiro passo. Não é preciso o segundo ou terceiro passo. Se você tem que ir ao segundo passo, então alguém não está a praticar o princípio de reconciliação. Irmãos, a atitude correta é extremamente importante. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mas lembre-se, a atitude correta é talvez ainda mais importante se você for abordado por outra pessoa. Porque mesmo que a outra pessoa esteja a ser crítica e dizer que se você tiver uma atitude correta, uma atitude de reconciliação, quando o outro vai abordar o assunto com você, o assunto termina aí. E eu sei isso por prática. Minha própria experiência. Porque há muitos anos, na África do Sul, eu fiz qualquer coisa que, para mim, e ainda hoje, acho que não foi nada sério. Isso não foi um pecado, não foi, mas para aquela pessoa aquilo foi um pecado. E ela veio para mim e disse: eu tenho uma coisa a te dizer aqui, tu fizeste isto contra mim, pá, 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 pá. Levou uma metralhadora e matou-me. Por isso não foi Gálatas 6, versículo 1. Mas parece que é em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz: quando vem a ti, assim, diz perdão e pronto, pedi desculpa, e o problema ficou resolvido. Não foi preciso passo 2 ou passo 3, porque aquele que é atacado precisa ter a atitude correta de reconciliação. Ainda mais importante. Mas o problema acontece. O problema
acontece, e agora algumas, digamos assim, ciladas. Pode ser, olha, eu tenho que reparar a outra pessoa. Eu tenho uma responsabilidade de reparar aquela outra pessoa. Não, não é a minha responsabilidade de reparar a outra pessoa, isso é a responsabilidade de Deus e de Jesus Cristo. Ou pode ser que não tenha uma atitude de perdoar 70 vezes 7. Você veja aí em Mateus 18, versículo 21 a 22, diz, olha, perdoa 70 vezes 7. Eu já perdoei, ele não vou perdoar outra vez. Perdoa 490 vezes. Quantos dos irmãos é que fizeram isso a você 490 vezes num dia? Não diz bem num dia, mas, por exemplo, mas outros têm uma atitude de que eu não vou reconciliar se você não se arrepender. Irmãos, a decisão de arrependimento é entre essa pessoa e Deus. Não deixe carregar isso convosco. Entre ele e Deus, ou entre ela e Deus. E outro pode ser, olha, esta pessoa tem que reparar-me por causa do estrago emocional que fez a mim. E a não ser que esta pessoa faça isto ou aquilo, ou diga aquilo a mim, eu estou emocionalmente destruído e essa pessoa tem que fazer algo a mim. Irmãos, isso são ciladas ou rasteiras que não devemos ter. Não é a responsabilidade dele reparar a mim, não é a responsabilidade dele reparar a mim emocionalmente, não é a responsabilidade dele se arrepender para comigo, isso é entre ele e Deus. E temos que perdoar 70 vezes 100. O problema, irmãos, e este será, digamos assim, a quarta chave, é que precisamos de estar verdadeiramente convertidos. Precisamos de estar verdadeiramente convertidos. O senhor o Dr. Ward, que é uma pessoa que está na igreja há muitos anos, muito fiel, ele faz referência aos 3 Cs da conversão. E ele diz, primeiro, precisamos estar convictos. Isto é, mais do que convencidos, convictos de que pecamos. Segundo, nós temos que estar comprometidos a obedecer. Isto é o que nós fazemos ao batismo, um compromisso. E terceiro, temos que ter a coragem de andar em fé. E esse é o que eles chamam os 3 Cs da verdadeira conversão. Estar convicto, comprometido e ter a coragem de andar em fé. E isso, irmãos, é o que, por exemplo, lemos acerca daquela mulher que foi apanhada no adultério em flagrante, em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. E o que é que Jesus Cristo disse a ela? Vai e não peques mais. Tem que haver uma convicção, um compromisso e uma coragem de andar em fé. Lemos também que as partes mais importantes da lei é justiça, misericórdia e fé. Lemos isso em Mateus 23, 23. Isto é seguir o caminho, ser justo, ser misericordioso e andar em fé. Queridos irmãos, este é o caminho que nós temos que praticar hoje em dia.
talvez este seja as primeiras obras. Quando você lê em Apocalipse 2, versículo 5, a dizer que você deixou as primeiras obras. Qual foram as primeiras obras de Jesus Cristo? Reconciliação. Será possível que essas fossem as primeiras obras que nós devemos ter de reconciliação, o ministério da reconciliação? Irmãos, começa nas bem-aventuranças. Temos que ter um sacrifício divino. Temos que praticar a reconciliação baseados em Gálatas 6, versículo 1 e Mateus 18, 15. Para podermos ser pacificadores, filhos e filhas de Jesus Cristo, de Deus. Perdão, filhos e filhas de Deus. Irmãos, o mundo hoje em dia precisa de reconciliação. E Deus está a treinar você e eu, hoje, para qualificarmos, para estarmos prontos, para estarmos treinados a ser reconciliadores no mundo da manhã. E esta reconciliação, este treino, começa na nossa casa. Marido e mulher, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, a casa e a casa de Deus. Deus está a observar você, está a ver você. Deus quer que você esteja no reino de Deus, você esteja nas bodas do Cordeiro. Mas a decisão é sua e a decisão é minha. Você está a ser treinado e praticando o ministério da reconciliação, o ministério da reconciliação ou não?